E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui então para mais uma aula nossa. Hoje é a nossa 13ª aula e nós vamos falar de Marcos, capítulo 5. Nós já começamos, né? E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal que é a narrativa da filha de Jairo, que parece dar aquela impressão que ela foi atropelada aí, né? Pela narrativa da mulher com hemorragia, mulher com fluxo de sangue. Então são duas narrativas que parece que foi uma é, colocada dentro da outra, né? Vamos tentar dar uma olhada nesse texto, talvez dos textos aí que nós vamos estudar, esse seja um dos que é mais necessário nós falarmos um pouco de elementos culturais, tá? Mas vai ser legal. Vem comigo que a gente já vai começar a abordar e já vou tentar dar aquele colorido que a gente sempre dá para poder entender a narrativa. Ok, está aí então. Vamos lá. Pegando o nosso texto do verso 21 ali, bem tranquilo, né? E aqui você já vê aqueles parâmetros que indicam o começo da perícope, né? Ó, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Se a gente lembrar, né, no começo do capítulo 5, o que estava acontecendo, né? No começo do capítulo 5, Jesus ele estava em Gadara, vocês lembram, né? E aqui nós falamos aí que a referência à primeira cidade da Decápolis, né? Que tem toda aquela questão da cultura grega. Ok, então Jesus então retorna de Gadara, não fala aqui imediatamente para onde ele está indo a princípio, né? Então, tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado, provavelmente Cafarnaum, onde era a base do ministério de Jesus, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Então você vai perceber um detalhe importante, é que o ministério de Jesus é totalmente na Galileia. Tá? Nos 3 evangelistas, nos evangelhos sinóticos, Jesus, seu ministério é inteirinho na Galileia. Ele só desce para Jerusalém no final, quando eles prendem e o matam. Mas no começo do seu ministério, totalmente é na Galileia. E afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Aí, ó. E vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então, antes da gente ir para frente, isso aqui é importante. Vamos lá. Quando a gente vê essas narrativas de cura e milagre, é sempre bom muita atenção àquilo que destoa dentro da narrativa. Tá? O que está acontecendo? A narrativa é bem relevante. Então, aqui de cara, assim, para você entender, bem tranquilo, é bem aquele exercício do quem faz o que para quem. Mas o que está acontecendo? Então, você tem aqui, bem simples, né? Jairo levou sua filha para ser curada. Desculpa, Jairo chamou Jesus para curar sua filha. Mas tem muito mais coisa por trás disso, claro, né? Primeira coisa que a gente pergunta quando olha esse texto e que é provocativo, são duas coisas, inclusive, nesse começo, é Jesus ser procurado por um dos principais da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, ou um dos príncipes da sinagoga, tá? Então, isso aqui é interessante. Marcos está sendo escrito provavelmente perto do ano 60, retoma perto da época do enfraquecimento do templo, ainda não começou forte o movimento do rabinismo, talvez está incipiente, começando agora. E aí você tem Jesus então sendo procurado por Jairo. O que Marcos quer passar então para os seus leitores ao preservar essa narrativa? Justamente aquela ideia de que inclusive aqueles que o perseguiam, entre os judeus, um dos principais daquele recorreu a Jesus na hora da necessidade. E vendo, prostrou-se insistentemente, suplicou: minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então, assim, quem lê esse texto não entende à primeira vista. Mas isso aqui é muita coisa, né? O que está acontecendo? Perdão. O que está acontecendo aí, professor, que é muita coisa? Primeiro, há muita... E isso é uma coisa importante aí do Evangelho. Marcos, ele está fazendo questão de colecionar narrativas que implicam em um tom dissidente, em um certo rompimento com aquela tradição judaica.
provavelmente os evangelhos sejam a marca aí do início da separação, né, da igreja e do judaísmo. Não era igreja ainda, né? Era uma comunidade judaica que está se separando daquele judaísmo mais tradicional. Então a primeira coisa que impacta quando lê esse texto, a primeira coisa é Jesus ser procurado por um dos principais da sinagoga. Mas isso aqui tem outras implicações, né? Primeiro, na tradição judaica clássica, o que estaria acontecendo? Jairo estaria interpretando isso como uma punição de Deus por algum pecado dele e da esposa dele. Essa seria a interpretação clássica. A filha está doente porque eles estavam sendo punidos por Deus por algum pecado que eles cometeram. Então, porque quando a gente lê doente, a gente tem a nossa mente de leitura. Mas na mente deles não existe essa noção nossa bacteriana, essa nossa noção de germes, né? Na mentalidade deles, as doenças elas estavam relacionadas ao pecado e ao castigo de Deus. Então, segundo essa tradição mais antiga, então Jairo, nesse caso, tendo a sua filha acometida de doença, ele deveria tentar se acertar com Deus. Essa é a tradição. Então é possível, a partir disso, a gente extrapolando aí o texto, é possível que ele tenha feito tudo isso. E que ele, então, olha só, quando ele busca Jesus, ele está dizendo na entrelinha, ele está rompendo com toda a teologia clássica. Por quê? Porque ele está entendendo que naquela teologia clássica não tem a resposta que ele precisa para a situação dele. Porque na teologia clássica, a filha dele está sendo punida por um pecado dele. Ele pode, eu não duvido, que o certo seria ele ter já tentado acertar com Deus de tudo quanto é jeito. E mesmo acertando sua vida com Deus, sua filha continuava doente. Tá? Então é aí que ele vai recorrer a Jesus, né? É aí que ele vai recorrer a Jesus. Mas para ele recorrer a Jesus, vê se vocês me entendem, ele está negando muito da teologia dele. Ele está dizendo ali na compreensão dele, né? Ele está rompendo com aquela ideia de que a filha dele estaria sendo castigada por causa do pecado dele. Ele está abrindo a mente para a possibilidade de outras coisas, como simplesmente a força do mal atuando ali. E isso é um dos temas importantes dos evangelhos, que é a vitória de Jesus contra as forças da ambiguidade, para a gente pensar no Paul Tillich, né? Paul Tillich é um teólogo que trabalha não bem essa... E ele trabalha bem, sabe? Mas não usar forças do mal. Muito embora na cabeça dele seria forças do mal. Mas a gente lendo hoje seria mais uma noção de ambiguidade, que não tinha muita clareza sobre como definir o motivo. Então, quando não tinha muita clareza sobre como definir o motivo, é o mal, né? Que era a explicação básica. Então, aqui é interessante. Quando Jairo, então, vai até Jesus, ele está rompendo um monte de paradigmas e na entrelinha ele está catando a teologia dele, igual eu já falei para vocês aqui, que no caso da dele era escrita a caneta, ele está amassando toda ela ali, jogando fora e abrindo mão para uma outra possibilidade, para uma outra teologia, para que algo novo acontecesse. Então você já tem um baita salto de fé vindo aqui de Jairo. Tem alguns teólogos que chamam a atenção sobre a postura de Jairo, inclusive. Que seria comum também na tradição judaica que a mãe corresse atrás do cuidado da filha e não o pai. O fato do pai correr atrás do cuidado da filha e se importar com ela, alguns teólogos também chamam atenção para isso, para a ideia dessa valorização da mulher aí que acaba acontecendo e essa identificação de Jairo com o cuidado de mãe. Tá? Ok. E ele suplicou: minha filhinha está à morte. Você vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Então ele está trazendo toda uma compreensão, né, de uma outra teologia fora daquela teologia do parâmetro dele. Dentro dessa compreensão, na entrelinha, ele está reconhecendo Jesus como Deus. Porque aquele que cura e dá a salvação é Deus. Aquilo que Marcos está fazendo, para que aquelas pessoas que estejam lendo e tenham esse conhecimento mais apurado da leitura judaica, que na época deles eles tinham, elas vão entender que quando ele fala para que seja salva e viverá, ou para que seja curada em vez de salva e viva também poderia ser, seria sim uma compreensão de que Jesus deveria ser Deus, justamente por causa da teologia deles.
E quem pesou a mão e trouxe a enfermidade foi Deus. E só Deus deveria tirar a enfermidade. E ele está reconhecendo em Jesus, então, esse acesso direto a Deus. Então isso aqui é bem interessante na narrativa. No verso 24 ele coloca, e Jesus foi com ele. E grande multidão o seguia, comprimindo. E aí, então, aquela ruptura legal dentro da narrativa. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos estava sofrendo de hemorragia. Então vamos lá. Ele mudou tudo aqui. Então realmente é uma segmentação, professor? Há uma mudança. Há uma mudança de personagens. Quando ele usa o termo aqui, aconteceu, né? É uma mudança de tempo. Tem a mudança de personagens, que é certa mulher, né? E tem a mudança de narrativa, de história, que é a história dela, que ela estava sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. A pergunta é, por que Marcos conectou essas duas narrativas? Por acidente? Pode ter sido, né? Mas Marcos não faz isso em lugar nenhum. Ele sempre coloca uma parábola inteira, ou uma narrativa inteira, e aí depois começa outra, uma inteira e começa outra, e a única que é quebrada no meio é essa daqui. Então há uma tendência dos intérpretes procurarem saber por que ele fez essa quebra, qual é a intenção dele com essa quebra. E tem alguns autores que já trabalham sobre isso. Então aqui no verso 25, o que acontece? Aconteceu que uma certa mulher, não fala nome, nem identifica nem nada, mas a única coisa que tem que é interessante é que é uma mulher. Então aqui em cima é a filha de Jairo, que ele está indo atrás de Jesus curar. Ok? E aqui é uma certa mulher. Então esse aspecto feminino, do cuidado feminino na narrativa é importante. Então você já percebe que ele faz uma conexão entre as duas narrativas. E aí ele continua, que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. Claro que com 12 anos de hemorragia a pessoa morre, né? É bem assim, né? Talvez algum tipo de enfermidade hemorrágica que mais branda, né? Aí tem gente que interpreta que ela provavelmente tinha algum problema quanto ao fluxo menstrual, né? E talvez estivesse desordenado. Na tradição judaica, não importa se era fluxo ou se não era fluxo, porque toda secreção do corpo, no Antigo Testamento, toda secreção do corpo é considerada impura. Qualquer secreção que for. Tanto é que, inclusive, a relação sexual. No outro dia, o homem e a mulher tem que apresentar o sacrifício. Porque era uma forma de purificar das secreções que estavam sendo expelidas. Seja hemorragia, seja fluxo menstrual, o que fosse, era tido como algo impuro. Algo impuro. E dentro da teologia judaica do Antigo Testamento, há uma proximidade muito grande entre impureza e pecado. A impureza, no Antigo Testamento, ela aparece como uma espécie de pecado físico. Pecado físico. Não necessariamente intencional. Não necessariamente intencional. Então tá. Aconteceu que certa mulher que tinha 12 anos, e isso aqui é outra coisa importante, que ele geralmente não fala isso. Por que ele fala uma data do tempo que ela está sofrendo? Isso é outra coisa que é provocativa. O Sandro Galazzi, que é um dos teólogos aí do Antigo e Novo Testamento, é um teólogo católico, mas muito respeitado, eu gosto muito dos textos dele. Ele vai achar uma aproximação aqui e uma possível referência à idade da menina. Quando ele fala que a mulher tinha 12 anos, é bem essa pergunta, por que ela tinha 12 anos? A possibilidade que fosse uma referência à mesma idade da menina, a gente só fica com a possibilidade, porque o texto não afirma, tá? Mas há 12 anos ela sofria, então, com uma hemorragia. Outro ponto de conexão que o Galazzi coloca aqui, que eu acho legal, é que esse sofrimento dela com uma hemorragia pode ser uma referência ao mesmo sofrimento da filha, que está à morte. Que talvez, assim como a mulher do fluxo de sangue já estava sofrendo há 12 anos, a filhinha de Jairo pode ter tido, então, aqui uma primeira, né, a menarca, o primeiro fluxo, e pode ter tido algum problema aí em termos de quantidade de fluxo que aconteceu.
Tá, pode ter dado anemia, alguma coisa do gênero assim. Entende? Quando você olha os dois casos, o Galazzi fala que é interessante o Marcos citar uma mulher, no caso dos 12 anos, e que é interessante tratar da questão da hemorragia. Tá? Então isso daí pode, usando agora método de interpretação, o Galazzi não está errado. Quando você usa estrutura semântica para interpretar, então sim, a doença dela, da mulher, pode ser uma referência ao que estava acontecendo com a menina. Pode ser uma referência, sim. Mas continuando, ó. E muito padecera a mulher do fluxo, né, da hemorragia, à mão de vários médicos. Olha lá. Tendo despendido tudo quanto possuía, sendo sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aqui tem outro detalhe importante. Lembra que eu falei do Jairo? Eu não duvido que o Jairo foi a mesma situação da mulher do fluxo de sangue. Que tendo ouvido a fama de Jesus, após ter tentado tudo, aí tendo ouvido a fama de Jesus, resolve romper o paradigma, ter fé, né? A fé é esse motor que cria algo novo, né? Então ele resolve ter fé, e ela também. Ouvindo a fama de Jesus, rompe com os paradigmas. Que paradigmas tinha ela, professor? Vários, né? Segundo a tradição mesmo do Antigo Testamento, uma mulher que tivesse fluxo de sangue, ela era considerada impura enquanto durasse o fluxo. Enquanto durasse o fluxo. E todo local que ela tocasse era tido como impuro. E todo local que ela sentasse era tido como impuro. Então é possível que ela tenha vivido, além da hemorragia, com discriminação e exclusão, né? Não podendo desfrutar uma vida familiar saudável, não podendo nem tocar nas pessoas sem ser recriminada por isso. Mas, olha lá, agora sim, ouvindo da fama de Jesus, ela pensa o quê? Pode ser que algo novo aconteça. Pode ser que essa teologia, que haja uma teologia que me inclua. Assim como pensou Jairo. Pode ser que haja uma teologia em que Deus olhe para mim independente do que acontece. E aí então ela arrisca ir até Jesus. Assim como fez Jairo. Enfrentando qualquer preconceito da época. Então só que ela, um pouco mais escondidinha por causa do preconceito, que era bem forte contra a mulher. Principalmente na situação dela. Que vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, da onde ela tira isso? Isso aqui é fantástico, né? Quando eu leio o texto, eu pensei, cara, da onde ela tira isso? Essa compreensão que se ela somente tocar a veste, ela vai ser curada. Não existe essa prática. Existe no Antigo Testamento o contrário. No Antigo Testamento, a veste sacerdotal era considerada santa. E se alguém tocasse na veste sacerdotal, era considerado impuro. Mas ela vai inverter isso daí. A fé vai fazer com que ela tenha uma esperança capaz de reescrever a própria tradição. E pensar o quê? Que se ela apenas tocar na veste de Jesus, seria curada. E logo então logo se lhe estancou a hemorragia, que ela foi atrás dele e tocou, né? E sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Agora a narrativa podia parar aqui, mas Marcos, como eu já disse para vocês, é provocativo, né? É provocador. Aí Marcos coloca Jesus numa situação assim, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando no meio da multidão, pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou nas vestes, né? Como é que foi isso, gente? E agora, aquilo que é característico de Marcos, que é essa crítica aos discípulos, que ele vai fazer várias vezes, né? Aí os discípulos responderam. Você não está vendo aí, Jesus, que a multidão está te apertando e você ainda pergunta quem te tocou? Né? Então, você tem essa... Isso é bem comum, nós vamos ver várias vezes daqui para frente em Marcos, essa crítica aos apóstolos surgindo, né? Como sendo aquelas pessoas que não entendiam, tinham dificuldade de perceber o que Deus estava fazendo. E isso é uma crítica, né, do Evangelho de Marcos. E responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Por que ela estava atemorizada, tremendo, né? Justamente por aquilo que eu falei para vocês, aquela questão da cultura, que ela não poderia tocar em ninguém. Ela não poderia, porque era considerada uma pessoa impura. Mas mesmo com medo, né? E ela vai e se prostra diante dele e declara a verdade. E aí, novamente, o texto traz outra ruptura pela postura de Jesus diante da prática da mulher. Que não manda ela ir pagar uma purificação. Na verdade, ele inverte. Ele coloca lá, filha, olha lá, tua fé te salvou. Aqui é um texto ótimo para a gente entender o que é fé. Então, dentro dessa perspectiva, fé não é crença. Ok? Fé não é crença. Não é crer em um conteúdo. Fé aqui também não é emuná. Emuná do hebraico, ela tem um sentido de seguir a tradição, cumprir a lei, né? Ser fiel à tradição. Então também não é emuná. Fé aqui é pistes no grego. Pistes no grego, ele tem um sentido do termo pista mesmo no português. Pista de um detetive que está seguindo as pistas. Como evidência. Pistes como evidência da fé. Como um sinal, como algo mostrando algo maior. Então a fé dela é essa compreensão de que algo maior pode acontecer. Então quando ele fala tua fé, é tipo assim, olha, porque você seguiu as pistas, você encontrou, seria essa noção, entendeu? Porque você creu na evidência, a partir da evidência isso aconteceu. Entendeu? Porque, então, ele não é tanto a confiança da emuná, que é a tradição, não é tanto a crença no sentido de crer em um código, em uma pessoa, né? Mas é principalmente essa fé, aí o contexto ajuda a entender, uma fé que movimenta, que faz com que a pessoa consiga romper com a tradição e possibilitar que algo novo aconteça. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Antes de continuar, tem um motivo possível nesse cruzamento de narrativas. Então eu falei dos dois do Sandro Galassi, né? O Sandro Galassi acredita que essa junção das duas narrativas seja para que uma dê significado à outra, né? Como se a narrativa da mulher do fluxo de sangue apontasse para uma possível narrativa de fluxo da menina. Como se a narrativa, então, aqui da mulher do fluxo, que envolve 12 anos de sofrimento, pudesse apontar para a idade da menina também, que é onde acontece geralmente aí a menarca, né, que é a primeira menstruação. E aí quando você olha isso daí, você pensa assim, que essa é uma possibilidade. Tem uma outra possibilidade que eu gosto também. Essa não está no Galassi, essa é uma que eu peguei estudando o texto. Essa é a seguinte. Quando começa a narrativa, fala assim, 21. E foi ter com Jesus, né, chegando ao outro lado, um dos principais da sinagoga chamado Jairo. Foi ter com Jesus. Então, entendia-se que era uma pessoa considerada socialmente importante, que tinha um papel social, um papel ali naquela comunidade. Falou assim, a minha filha está doente. Vamos lá para você orar por ela. O que era esperado que acontecesse? Que Jesus, então, imediatamente pegasse suas coisas e fosse curar a filha do Jairo. Só que no meio do caminho, Jesus para tratar de uma pessoa que não é tão relevante, que não tem toda essa pompa que tem o Jairo. E quando ele faz isso, ele está dizendo o quê? Que mesmo aquela pessoa que talvez não tivesse um tratamento que o Jairo tinha, também tinha valor e também poderia ser curada e também poderia ser atendida. Então, o texto ele faz aí uma oposição semântica entre
a necessidade e urgência de Jairo e a situação atípica da mulher do fluxo de sangue. E que Jesus, então, para de atender aquela pessoa que era considerada uma pessoa importante na comunidade e vai atender aquela pessoa que era considerada um pária na sociedade. Então ele faz um pouco dessa... É possível que haja essa relação também aí nesse desenvolvimento da narrativa. E Jesus então para e cuida dela. Essa questão da parada, ela é favorecida justamente pelo que acontece depois. Aqui, ó. Os amigos aqui, ó. E falava Jesus ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: já era, tua filha morreu. Olha, para de incomodar o mestre, não tem mais o que fazer. Então, o que dá a entender é que a narrativa quer provocar isso. Quer provocar isso, quer mexer com a incredulidade, quer mexer com a impossibilidade, quer mexer com os conflitos sociais. E Jesus, então, sem dar atenção a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: olha lá, não temas, mas crê somente. E crer aqui, como eu já falei para vocês, eu não gosto. Para mim, usar a palavra crer do português para traduzir pistes, para mim é uma perda gigantesca de sentido. Mas o português não tem uma palavra, um verbo para traduzir o sentido de fé. E mesmo o termo confiar, que é um termo muito bem traduzido em alguns momentos, nos evangelhos, em alguns momentos, ele não é o melhor. Porque confiar, ele está muito mais ligado à emuná da tradição hebraica. E na tradição bíblica, em vários momentos, a fé, ela é um chamado à esperança do que vai acontecer no futuro, independente de um vínculo com a tradição. Isso daí não está previsto dentro da teologia judaica. Na teologia judaica, a emuná, a fé, ela é sempre uma esperança a partir do cumprimento da tradição. E no Novo Testamento, ela, na verdade, não é mais a esperança a partir de algo que está no passado. Ela agora se torna a esperança a partir de algo possível que vai acontecer no futuro. Então ele vai ter essa mudança aí forte no Novo Testamento. Embora isso acabou não conseguindo passar na tradução. Então quando ele fala não temas, crê somente, era para ter esperança em algo que poderia acontecer. Por isso ele dá essa ênfase, ó, crê somente. Tá, olha, é o seguinte, confia, espera em Deus, entendeu? Creia. Não deixa com que o que está acontecendo ao redor influencie aquilo que é. Com que a sua fé, mas deixe que a fé crie e possibilite que algo novo aconteça. Seria mais perto disso, né, a intenção. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João tem uma referência clara deles no livro de Atos. E no livro de Atos, capítulo 15, eles vão ser vistos como as colunas da igreja. Seria aí uma referência, então, aos fundadores da igreja, aos líderes da igreja, que na verdade ainda não era a igreja, né? Era o judaísmo messiânico, o judaísmo cristão. 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Riam-se dele. Então isso daqui faz parte da ênfase da narrativa, da trama, do drama que ele quer colocar, na falta de fé, na incompreensão, na fé na ciência que tinha na época. Tendo ele, porém, então mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde a criança estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi. E que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Agora aqui, ó, olha a conexão com a mulher. Pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. E mandou que desse. Olha outra coisa que indica aquela questão da possibilidade de que ela também estava com fluxo de sangue. E mandou que dessem de comer a menina, que provavelmente tinha caído a pressão. Ok?
É interessante, eu acho assim uma narrativa ótima, né? Bem provocativa, com muito dado médico, né? Que não é comum a Marcos, é comum a Lucas, mas Marcos aqui ele é bem detalhista e vai ser a base das outras narrativas. E inclusive ele faz então aqui essa conexão entre a mulher do fluxo de sangue e entre a menina que é a filha de Jairo. E a conexão é principalmente essa questão do fluxo, que era uma coisa bem complicada dentro do judaísmo, por causa da tradição e da lei, que entendia como impureza, e que, nesse sentido, tanto a mulher já sofria há 12 anos disso, e aquela menina estava tendo a sua primeira vez, seu primeiro sofrimento. Tá? E nas duas, o autor pode estar equivalendo ao sentido da morte. Tá? Ao sentido da morte. Nas duas não tinha médico que daria solução. E nas duas narrativas é a fé que vai ser o destaque, que vai fazer diferença. Tanto a mulher na confiança de que Deus poderia dar uma nova história para ela, assim como Jairo na confiança, na esperança de que Deus também poderia dar uma nova história para sua filha. Um dos detalhes do termo também é o nome de Jairo. Então não é comum nas ações de Jesus eles citarem nomes de personagens. Então quando citam o nome de um personagem, por que é? Geralmente é porque esse personagem, no desenrolar dos fatos, que nós não temos, se tornou um dos membros da comunidade. Começou a ser um dos seguidores de Jesus. E aí o nome da pessoa foi ligado à história. E as pessoas então começavam a falar do que aconteceu com Jairo, porque ligavam o nome à narrativa. Então, geralmente, quando liga o nome à narrativa, é uma referência justamente aí a alguém que entrou na comunidade. Ok? Espero ter ajudado vocês com essa narrativa. Bem legal, bem interessante. E nos encontramos na próxima. Até mais.